Um seguidor do canal levantou essa dúvida sobre como a gente lida com os instintos dos nossos animais de estimação, né? Eu já falei no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Tem toda uma explicação sobre o que é natural dentro do meu vídeo, que é natural, que entra um pouco nesse assunto. Mas ele disse, mas eu li num livro budista que eu não devo encorajar o comportamento violento dos meus animais de estimação, mas quando eles estão brincando uns com os outros, parece... Eu devo evitar isso, eu devo impedir eles de brincar. Como é que é isso? Então, bom senso, né? Claro que os seres humanos também têm brincadeiras violentas. O objetivo de lidar com os nossos animais de estimação de forma que eles criam um vínculo com a gente, ou seja, eles já têm um vínculo com a gente, mas fortalecer um vínculo com eles que os eleve no sentido de levar eles para o reino humano. Por que o reino humano é melhor? Porque tem a possibilidade da prática do Dharma, o reino animal não tem a possibilidade da prática do Dharma. Então, o que a gente puder evitar, que eles, por exemplo, um gato caçando lagartixa, barata, insetos de todo tipo, a gente tenta salvar o animal do gato. A gente não diz, não, isso é a natureza do gato, o gato tem mais é que matar mesmo porque ele é um caçador. Não, a gente diz assim, ele não é determinadamente um gato, vacuidade, ausência de eu, está um gato. Ele está um gato e seria melhor para ele ser gato é legal e tudo, não é tão ruim assim, tem possibilidades bem piores. Por isso mesmo, a gente não quer que ele vá para um lugar pior, para condições piores, crie condições mais desafortunadas, a gente quer condições mais afortunadas. Então a gente valoriza, incentiva e possibilita os comportamentos mais semelhantes ao reino humano. Então se ele está se portando como um caçador, a gente não encoraja isso. A gente não encoraja que ele casse. Agora, na questão da brincadeira, eu acho muito limiar, assim. Um pouco a brincadeira é um treinamento para caça, principalmente quando a gente usa alguns, né, uma varetinha e tal. Eu mesmo muitas vezes me pergunto, isso é um hábito que eu estou reforçando no gato, dele caçar, porque ele está atacando um brinquedo? Aí, o jeito que eu encontrei para lidar com isso é que sim, mas também está reforçando um hábito de se relacionar com o ser humano e também está reforçando um hábito de simbólico. Então, acho que o gato entende que o laser, num determinado momento, não é um inseto, ou que o bonequinho que você está puxando com a cordinha, ele não é um... depois que o gato fica mais velho, inclusive ele brinca menos e assim por diante. Então, não sei, mas a minha própria prática é eu brinco até um pouco violentamente com os gatos e faço essas brincadeiras que imitam caça também, mas eu sempre fico, eu medito sobre isso, eu rezo, eu fico fazendo mantra, eu fico pensando no assunto, então acho que é o suficiente, né? Agora, com certeza eu salvo insetos na medida do que eu consigo e sempre, né, tento encorajar eles a um comportamento não, não de gato, assim, um comportamento como ser livre de si próprio, assim, mais ou menos, né? Então essa é a postura encorajada, assim. Aí tem uma reflexão interessante também. Por exemplo, outro dia eu mostrei para uma pessoa a foto do Rinpoche montado num cavalo, e essa pessoa é vegana. Então você, não, mas essa foto eu não quero porque ele, né, tem o abuso de um animal aqui. A questão dos animais de carga é muito triste mesmo, principalmente quando a gente vê aqui na cidade grande esses animais em carroça. Agora foi proibido, de vez em quando ainda aparece, mas teoricamente é proibido. Mas no caso das montarias, é difícil dizer, porque depende de como o cavalo é tratado, depende da circunstância, provavelmente o cavalo se beneficia. Algumas vezes também, daí tem essa discussão do leite, né? Então o leite produzido de forma industrial, com certeza gera imenso sofrimento para as vacas. Porém, um sistema familiar, como era na Índia, né, clássica, em que a vaca é parte da família, é tratada como parte da família e ela fornece o seu leite para toda a família e assim por diante. Nesse sistema,
talvez o leite não tenha mácula, né, de ter não virtude no leite e assim por diante. Então, e o animal, claro, se beneficia sempre da proximidade. Então, esses animais todos, mesmo os animais que são ah, ah, abusados pelos seres humanos, eles têm um grau de benefício no contato. É claro que se eles são abusados ao ponto de perder o anelo com os seres humanos, ou seja, os seres humanos traem esses animais ao ponto de, né, das formas terríveis que eles traem, então isso gera uma conexão ruim para o ser humano, que vai com certeza renascer em circunstâncias piores, depois várias vezes na mesma circunstância que o animal que ele está abusando. Essa questão de, o animal está sendo usado em um certo sentido, mas ele também está tendo benefício, tem uma relação mais comensalista, acho que essa é a palavra, mutualista, né? Relação mais mutualista entre, não é uma coisa, não é o ser humano sendo um parasita dos animais, assim. Aí tem essa proximidade é benéfica para o animal. Então essas reflexões elas são interessantes com relação aos animais próximos, e os dois tópicos também que muitas vezes surgem é castração e eutanásia. Então castração sim, eutanásia não, na visão budista. Castração é necessário para, se os animais querem estar vivendo junto com os seres humanos e não se tornar um problema de saúde pública, não se tornar um problema, porque o temperamento deles também, no caso dos gatos principalmente, é muito terrível, não dá para conviver. Então, como eles têm o benefício da convivência, eles perdem o aspecto da sexualidade deles. É como se fosse monge forçado. Não existe isso, porque o monge tem que deliberadamente abrir, né? Então eles não estão abrindo deliberadamente, mas um pouco nessa relação de eles sofrem um pouco, mas eles se beneficiam bastante. Principalmente, né, os animais domésticos que estão em condição de abandono, eles sofrem muito. Então, se a pessoa, para adotar, ela precisa ter o animal castrado, porque senão o animal vai produzir todo tipo de circunstância difícil e vai se reproduzir. Então, no peso dessa situação, é melhor castrar. Já a eutanásia, ela não tem nenhuma circunstância que seja, na visão budista, aceitável, assim. É claro, a pessoa não precisa manter a vida a ququalquer custo. Então, se o animal vai morrer, pode-se cortar, né, a alimentação e assim por diante. O tubo, né, etc. A pessoa vai morrer naturalmente. Agora, acelerar esse processo através de uma droga ou de, sei lá, como o Hemingway fez, como um tiro, né? Eu nunca consigo mais gostar do Hemingway porque ele deu um tiro num gatinho que foi atropelado. Então, é uma traição, né? O animal está aproveitando aquele último tempo de vida dele no sofrimento dele, aquilo ali purifica karma, aquilo ali é uma circunstância, né, o gatinho estava ronronando, então, né, os gatinhos quando eles estão morrendo, quando eles estão sofrendo, eles estão ronronando, assim, eles estão passando por esse processo de lidar com aquilo do jeito deles, e na verdade é a nossa mente nihilista, materialista, que também quer não ver aquilo, não lidar com a morte, não lidar com o processo de morte, algumas vezes pior ainda, não quer cuidar do animal, não, não se considera capaz de dar esse tempo, de dar essa, né, nos últimos momentos de vida, às vezes demora, uma doença longa, o animal vai morrer. Então as pessoas pensam assim, bom, eu estou ficando estressado e ele também está sofrendo, então o negócio é o seguinte, vamos como cortar por aqui assim e mandar embora. Essa atitude, na visão budista, é inaceitável, porque, né, é uma traição. Eu vi um ensinamento esse ano que o professor começou falando sobre bodhicitta e todo mundo estava tão feliz, porque a bodhicitta é sempre um tópico tão maravilhoso. E daí, no final, alguém, talvez da sanga, ou alguém com quem ele falou, tinha cometido eutanásia do seu animal de estimação. E aquela beleza toda da bodhicitta se voltou numa ação irada, que não foi uma ação irada, se ele apontar, dizer nomes, claro, não teve mas deu para sentir que ele estava se referindo a uma situação e ele estava mostrando para a pessoa o quanto ela estava errada de acordo com a noção da bodhicitta. Então isso é muito importante de refletir. E também, claro, seres humanos, a mesma coisa, né? Eutanásia não, mas não precisa prolongar a vida desnecessariamente, além dos, né, por meios
de toda forma, assim, de qualquer jeito vamos prolongar a vida. Não. Só não acelera o processo da morte. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekaja Produtin Jote Om Sochi Jamen Champene Jira Sawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamani Jogi Sasunda do Tem Jote Time Kwene Pema Samba Sasora Gente Seno Pai Garju Anjo Jugu do Pegu Kuze Destintes Endar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupa Malora Sanelundu Tinleta Tu Tem Jote Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancha de Troma de Soji no Nibe Melunde do Jote Nenjo Ene Chimpote Paiuri Nebadan de Basipe Chambundan Kuseja Senten Jote Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado eu atim pode abarcar com seu tutor da poça só deve sentir de lapto só não se me beija chuva dançam balão de dropa gelo uma rumba zaguru pema cede que loja som de lojas alien são de papel do jogo som não guarda miral do sungele show